Ok. A paz do nosso Senhor Jesus para todos. Deus vem te abençoando a todos, nossos irmãos, ouvintes, a todos em nome de Jesus. Estamos em Gênesis, capítulo 24. Tem a Bíblia em mãos. Estamos estudando uma Bíblia evangélica. Né? A Bíblia evangélica. Mas você tem uma Bíblia, talvez a tradução um pouco diferente, pois existem várias Bíblias e traduções, umas traduções mais simples e outras traduções um pouco mais difíceis de entender. Mas o conteúdo é o mesmo, só tirar uma interpretação. Por isso devemos estudar as Escrituras. A Bíblia Católica, por exemplo. A Bíblia Católica ela tem mais livros do que a Bíblia Evangélica. E contém mais livros, né, que os evangélicos. Alguns livros, algumas partes a gente considera sem inspiração. Sem inspiração divina. Que é inspirado somente por homem. Entendeu? Então estamos aqui em Gênesis. Não é todo o livro não, algumas partes. Né? Pois eu disse, como a Bíblia é um livro. Tem partes de literatura, tem partes fala sobre conversas de homens, assuntos humanos, história. Né? A Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, escrita. Né? Então, Gênesis capítulo 24, versículo 1. E era Abraão, já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Mais um alerta sobre a Bíblia. Gente que tem a Bíblia como o próprio Deus. Não. Você tem que ter comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus não é só em leitura da Bíblia, não. A sua comunhão com Deus é em oração. Você precisa buscar a Deus. Buscar o Espírito Santo. Buscar poder de Deus, graça de Deus. Ter uma igreja, ter comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são as pessoas que são salvas, que creem em Jesus Cristo. Professam fé em Jesus Cristo. Ele é 100% homem, 100% Deus. Então, você precisa ter oração. Você precisa ter comunhão com pessoas muito mais sábias que você. Que têm comunhão com Jesus Cristo. Você precisa... Aí você vai começar a entender as Escrituras. E Deus vai te dar um entendimento sobre todas as coisas. Entendeu? O homem por si próprio não adianta ele sair lendo a Bíblia, querer... Não. O homem precisa buscar Deus. E Deus tem poder para te dar o discernimento entre o certo e o errado. Você precisa entender. Entendeu? E você vai ter os olhos abertos. Dando estudo bíblico, estudando a Bíblia Sagrada para que você venha compreender melhor todas as coisas. Pois a Bíblia, ela abre o nosso entendimento. Através do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Eu falo isso porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho uma igreja. Eu sou diácono, que significa ministro. Servo. Diácono significa servo. Sou da Assembleia de Deus Missões. Tenho comunhão com a igreja. Ajudo na igreja. Sou professor de escola bíblica lá na minha igreja. Então, devemos a gente falar também aquilo que a gente vive. Eu não estou falando que palavras é uma coisa que eu não estou vivendo. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou buscando viver isso que eu falo. Entendeu? Versículo 2. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe agora tua mão debaixo da minha coxa. Versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então, Abraão queria uma esposa para seu filho Isaque. Chamou um dos servos dele, né, pediu que ele jurasse. Colocando a mão na coxa dele, fazer um juramento de que não iria pegar filhas dos cananeus. Lembra dos cananeus? Filho de Canaã, os cananeus. Então Abraão não queria daquela raça, por quê?
ele sabia muito bem que era um povo maldoso. Era um povo que não temia a Deus. Então Abraão não queria que sua filha, ou que seu filho, se misturasse com um povo que não tivesse comunhão com Deus. Então, os pais devem se preocupar muito com o casamento dos filhos, né? Dar conselho bons para os filhos, para as filhas, para que não venha arranjar um casamento, um namoro que venha estragar a vida deles. Então Abraão pensou muito, né? Pediu a Deus com certeza direção para que Isaac tivesse uma boa esposa, uma esposa, né, do bem, uma esposa de Deus, servisse a Deus. Então, versículo 4. Mas que irás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaac. Então, Abraão queria alguém que fosse da parentela dele, da raça dele, do povo dele. Alguém conhecido. Abraão queria que Isaac casasse com alguém que Abraão conhecesse. Alguém... Isso é bonito. Hoje em dia, infelizmente, isso aí se perdeu. Mas os pais sabem muito mais do que os filhos. Os pais são mais vividos, os pais são mais experientes, né? Os pais têm experiência de vida. Sabem muito bem uma filha, ou um namoro que vai dar certo e um namoro que não vai dar certo. Pela experiência de vida. Agora, o vergonhoso é uma pessoa adulta, uma pessoa que é vivida, que é casada há muitos anos, não saber discernir entre o certo e o errado, não saber escolher, né? Não saber se um namoro ali é do bem ou do mal. Isso é muito triste. Uma pessoa assim é um adulto imaturo. Um adulto que cresceu, mas não soube educar os filhos, não soube educar, não soube aconselhar ali o filho a ter uma boa namorada, a filha a ter um bom namorado, né? Porque quem aconselha os adolescentes, quem aconselha as crianças são os pais. A responsabilidade é dos pais. Os pais dão uma boa educação para os filhos, que eles filhos vão ser protegidos, vão ser guardados pela boa educação. Eles vão ser bem educados e Deus vai guardar eles. Versículo 5. Me disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir minha mulher e a esta terra? Farei, pois, tomar seu filho à terra de onde saí. Versículo 6. E Abraão lhe disse: guarda-te, não faças lá tornar o meu filho. Versículo 7. Senhor Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, mas tomos mulher de lá para meu filho. Né? Abraão, além de ter uma boa conduta, querer o melhor para o filho dele, ele era um homem de fé. Ele não era somente um homem bom, ele era um homem bom e um homem de fé, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Ele tinha conhecimento e tinha a graça de Deus sobre a vida dele, tinha fé. E tem pessoas às vezes que são muito boas, querem o melhor para os seus filhos, o melhor para a sua família, faz tudo bom e do melhor, mas só que não reconhece a Deus, né? Se autoexalta, fala: eu dou o melhor para minha família, tudo que minha família, tudo que é graças a mim. Quer dizer, Abraão não era orgulhoso, não era prepotente. Abraão reconhecia que tudo que ele era graças a Deus. Abraão era um homem bom, um homem honesto, um homem exemplar, mas um homem que acreditava em Deus também. Porque não adianta nada um homem ser o bonzão, mas não reconhecer tudo que ele é graças a Deus. Então, um homem que precisa reconhecer. Abraão era tanto um homem bom, como um homem que reconhecia Deus também. Conhecia que tudo que ele era é porque ele abriu o coração para Deus e Deus o tornou daquele jeito. E Abraão falou: que o anjo do Senhor vá para te dar direção. Quer dizer, um homem
sobrenatural também. Ele cria no natural, as condições naturais, como eu disse. Deus deu ao homem condições de operar o natural, fazer o natural. Pensar, raciocinar, fazer coisas naturais. Só que Deus tem o poder de fazer o sobrenatural. E Abraão cria também no sobrenatural. Ele fazia o que todo homem do bem deve fazer e acreditava no sobrenatural de Deus. Acreditava na revelação profética da palavra de Deus. Acreditava no sobrenatural. Tanto que Deus falava com ele direto. Com ele. Ele obedecia a direção de Deus. Entendeu? Aqui está a palavra escrita de Deus. Uma pessoa que tem intimidade com Deus mesmo, ela conhece o sobrenatural de Deus. Mas para isso, como eu disse, precisa ter comunhão. A pessoa precisa ser do bem. A pessoa precisa ser bem educada. Pois Deus exige todo ser humano boa educação também. Isso é importante. Essa pessoa quer ir para o céu, né? Essa pessoa vai fazer o que ela quiser. Mas para ir para o céu é necessário a pessoa seguir ordem. Seguir direções dadas por Deus. Ser obediente, ser fiel, ser zelosa. A pessoa precisa ser bem educada nesse sentido, entendeu? Olha lá. Então, no versículo 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente nada faças ela tornar a meu filho. Versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da sua coxa de Abraão e jurou-lhe sobre este negócio. Versículo 10. O servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Versículo 12. E disse: Ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência a meu Senhor Abraão. Tá vendo? Ele fez uma oração, uma prece aqui. Então a Bíblia pode ver que Abraão era um homem de constante oração, constante busca a Deus. Então, esse servo aqui de Abraão logo fez uma prece. Olha lá, versículo 12. Ele orou a Deus e disse: orar tem que falar com Deus. Ó Senhor Deus, de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu Senhor Abraão. Quer dizer, ô Senhor, faça que esse trabalho meu venha dar certo, venha funcionar. Falou com Deus. Quando você fala com Deus, com fé, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. O que é fé? É acreditar que Deus existe. Você precisa acreditar que Deus existe. Se você não acreditar que Deus existe, ninguém vai acreditar para você, não. Você precisa ter sua experiência com Deus. Com Deus. Como? Só falar com Ele. Você precisa falar com Ele. Levanta seus olhos para os céus. Fala com Deus: Deus, eu não te conheço, não. Eu nem acredito que o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, mostra para mim. Fala com Deus, seja sincero. Deus gosta de oração sincera. Precisa falar o que você pensa dele, o que você acha dele. Se você acha que ele não existe, fala com ele. Se você acha que ele existe, fala com ele também. O negócio é falar com ele. A oração é falar com ele. Não é ter voz bonita, ter eloquência, ter oratória. Não. É falar, simplesmente falar com Deus a sinceridade do seu coração. Entendeu? Versículo 3. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Versículo 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizesse beneficência a meu Senhor. Ele orou, tá vendo? Versículo 15. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Versículo 16. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, na próxima aula, no versículo 17.